Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e a mais um vlog. Hoje é sexta-feira, são assim 3 da tarde, 3 e 1, e eu estou a chegar a casa com as minhas compras da semana. Hoje a minha sexta-feira foi diferente porque de manhã o Bruno teve um exame para fazer e eu fui com ele, fui-lhe fazer companhia, então já fui fazer as minhas compras mais tarde e por isso também cheguei mais tarde a casa. O exame que ele foi fazer é um exame respiratório porque o Bruno tem asma desde sempre. Então a nossa nova médica de família achou por bem fazer um exame para perceber se a capacidade pulmonar dele continuava boa ou se tem que fazer mais medicação. Ele não faz medicação diária, mas se tem que passar a fazer medicação diária. Enfim, essas coisas para perceber, não é? Porque ele já tem mais de 40 anos, então são muitos anos de asma, bronquite e alergias e tudo isso acaba por prejudicar os nossos pulmões, então ele realmente nunca tinha feito o exame, ela achou por bem e fiquei toda contente porque foi a nossa primeira consulta médica e perceber que ela que é uma pessoa interessada pelos doentes foi muito bom. Então ele hoje foi fazer esse exame. Foi bastante rápido, não teve atraso e correu super bem. O resultado depois, entretanto, irá chegar, mas nada também de muito preocupante. E depois então é que eu fui ter com a minha mãe e fomos às compras. Fui ao Lidl e fui ao Continente e depois passei na Mó para usar um cupomzinho que eu tinha e aproveitar. Vocês sabem que eu aos poucos estou a mudar o meu guarda-roupa porque toda a minha roupa ficou muito larga, então aos pouquinhos eu estou a mudar a minha roupa. Então comprei ali 2 pecinhas que vos mostro no final. Mas primeiro vamos àquela parte que é, no fundo, são as minhas compras favoritas, que são as compras do supermercado. Para vos ser sincera, eu gosto muito de fazer compras de supermercado e compras de coisas para casa, tipo flores, jarrinhas, pratinhos, enfim, eu gosto muito disso, bem mais até do que de fazer compras de roupa. Então é isso. O primeiro sítio onde eu fui ao Lidl e, obviamente, que não podia deixar de trazer um raminho de tulipas para refrescar as minhas. As que eu tenho ali, depois eu passo-as para uma outra jarra e coloco aqui na cozinha e ponho estas fresquinhas na sala. Então, o que é que eu trouxe do Lidl? Trouxe alface iceberg para hoje, para o jantar, e trouxe salada ibérica, uma massa folhada redonda, que eu estou aqui com uma ideia para fazer uma coisinha, e trouxe também tomatinho. Esta semana optei por estes assim, eu tinha cupom também na aplicação, então quando tenho assim cupões eu gosto de aproveitar, ele já fica mais barato ao quilo do que o tomate cereja, com o cupom ainda fica mais barato. Depois trouxe também quibis amarelos, que trago quase todas as semanas. Trouxe não uma, mas sim 2 mangas, porque uma manga é pouco para a semana toda e vai ser, juntamente com bananas, a fruta que vamos comer ao pequeno almoço durante a próxima semana. Então trouxe 2. Depois trouxe um iogurte para fazer um bolo para gravar a receita. Trouxe um queijo fresco batido. 2 embalagens de queijo, mas uma é para a minha mãe. Eu passei na minha conta porque tinha o cupomzinho e agora esqueci-me de lavar antes dela ir embora. Dou-lhe amanhã. E trouxe também o fiambre de peru. Comprei ovinhos de galinhas criadas ao ar livre. Umas bananinhas, que também nunca falta cá em casa, bananas. Estes discos para o WC estavam em promoção, eu aproveitei porque eu gasto 3 por semana, então apesar de ter, eu aproveitei de trazer e trouxe também um pepino. Depois do Lidl, então, eu fui ao Continente, eu tinha saldo para descontar nos 2 cartões, eu tenho um cartão em meu nome e outro em nome do Bruno, e havia saldo dos cupons de 15%, então, eu como tinha, aproveitei e fiz 2 contas, não é? Trouxe sumos do Bongo. Trouxe cidra bandida, que a nossa, que havia cá em casa, acabou toda no sábado passado. Trouxe 1 quilinho de farinha para pão, que durante a semana tenho que repor o pão, vai acabar, mas entretanto. Depois ainda trouxe mais fruta, maçãs.
trouxe pera roxa também. Comprei um frasquinho de massa de pimentão que a que eu tenho no meu frigorífico está a acabar. Trouxe uvas, stevia, gosto sempre de ter em casa. Uma garrafinha de vinho. Depois comprei uma lata de ananás, desta mais pequena. Um saquinho de batata frita e um de batata palha. Às vezes gosto de fazer um brás e para ser rápido, assim, quando eu tenho tempo, eu gosto de cortar a batata fininho, faço na air fryer e pronto. Mas quando não tenho, gosto de ter batata palha em casa, até para os cachorros e tudo, gosto de ter. Depois trouxe ainda um iogurte deste de baunilha, 1 kg de morangos. Já estão mais baratos, estão a 6,99 estas caixas, mas havia umas mais baratas. Mas estas assim estão a 6,99 e já são portugueses. E depois trouxe 2 embalagens de asas de frango, que vai ser para o jantar de amanhã. Eu vou pôr em temperos hoje. E trouxe 2 de coxas de frango, e isto vai ser para hoje, para eu fazer kebabs. Eu estive a ver 300 gramas de... Eu também não ia comprar, porque eu gosto de fazer em casa, mas... Uma embalagem com 300 gramas de carne para kebab de frango custa 13,29€. 300 gramas de carne é muito pouquinho. Aquilo depois aquece, sai o gelo e fica quase nada. Então, eu optei por trazer assim. Eu podia trazer frangos inteiros, partir e ficava mais barato, mas eu não precisava, porque eu tenho frango partido no meu congelador. Foi mesmo porque já não vinha a tempo de descongelar. Então... Olha, eu optei por trazer assim, gastei 5€ e trouxe, claro que tenho que tirar os ossos, tenho que tirar a pele, fazer um temperinho bem bom e pô-las a cozinhar, mas vai ser o nosso jantar e o que sobrar congelo já feito. Pronto, foi isto que eu comprei. Eu vou deixar ficar sempre na descrição do vídeo quanto é que eu gastei, mas... Olhem, os morangos eu nem contabilizo porque eu descontei do cartão, foi exatamente o valor que eu tinha. Depois, aqui no Continente eu gastei 20 e poucos euros e ali também gastei 20 e poucos euros, mas eu estou aqui à procura para vos dizer. Pronto. No Lidl eu gastei 28,84€ e no Continente, então... como eu vos disse, uma das compras foi só os morangos e descontei do cartão, nem sequer paguei nada. E da outra compra, estou aqui à procura. Da outra compra foi 23,49€. Pronto, foi isso que eu paguei no Continente e no Lidl. Portanto, eu esta semana gastei 50 e poucos euros, o que está até assim um valor bom, pá. Pronto, agora eu vou dar uma arrumação nisto e depois vou então temperar as asas de frango para amanhã e vou temperar as coxas de frango para kebabs para logo à noite. As tulipas da semana passada duraram pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. É assim, estou habituada a elas durarem 2 semanas. Normalmente eu compro todas as semanas, compro as frescas, coloco-as na sala e as outras coloco-as aqui na cozinha, as que já são da semana anterior. Só que esta semana não temos isso, porque as tulipas que eu trouxe a semana passada eu notei logo, elas já vinham mais abertas, mais amarelas, quando é assim já são mais antigas, duram muito pouco. Hoje de manhã já estavam todas caídas, as pétalas todas caídas, então pronto, nota-se logo quando elas não são tão fresquinhas. Estas parecem melhor, apesar das pontinhas das folhas estarem um pouquinho amarelas, um pouquinho queimadas. Pode não ser nada especial, elas ainda estão bem fechadinhas, então vamos ver se vai durar mais tempo. Mas realmente as da semana passada, hoje de manhã já tive que as descartar porque já não estavam muito boas. Então vou pôr aqui e pôr na sala. Eu adoro. A minha mãe até esta semana comprou rosas no Lidl, tinham os raminhos das rosas, estavam ao mesmo preço dos das tulipas, eram muito lindas, mas pareciam que estavam assim mais antigas, e que uma rosa ainda é mais delicada, na minha opinião, não sei se é, se não é, mas eu acho que ela ainda é mais delicada e acaba por se estragar mais depressa, então eu optei por manter-me aqui na minha fiel tulipa. Eu também sou sincera, o meu coração pende mais para as tulipas do que para as rosas.
Mas pronto, mas isso são gostos, é muito particular. Ainda assim, pronto, eu trouxe na mesma as tulipas, a minha mãe trouxe as rosas, vamos ver o que é que vai durar mais. Qualquer coisa para a semana trocamos. Mas é assim, olhem, vou pôr assim, vou pôr na sala, em cima da mesa e já dá aqui um arzinho mais de primavera, que é algo que eu preciso. Eu para a semana também já vou trazer assim mais primavera para dentro de casa. Vou começar a pôr algumas coisas de decoração, mudar as capas das almofadas para algo mais colorido, começar a trazer, vou abrir ali a minha caixa das decorações e começar realmente a pôr algumas coisinhas. Mas pronto, agora estas vão para a salinha. Vou fazer aqui o temperinho para as asas de frango. Vi agora que não tenho vinho branco em casa, mas olhem, paciência, vai ser com vinho tinto. Vai ser com vinho tinto, vão ficar boas na mesma. Depois posso fazê-las no forno ou na air fryer amanhã, ainda vou decidir. Mas pronto, mas quero já deixá-las temperadas. Então, estou a pôr alho em pó, pode ser alho normal, sal, pus um pouquinho de pimenta, mas vou também pôr um pouquinho de malagueta. Para ficar assim mais saboroso. E vou pôr então o vinho. Vou ser sincera, muito honesta, isto são restinhos de vinho que eu vou guardando dentro de um frasco no frigorífico. Portanto, aqui tinha vinho branco e vinho tinto, é por isso que este vinho tinto parece assim um bocado estragado. Está mais clarinho, é por esse motivo. O que é que podem pôr aqui? Podem pôr alho inteiro em vez de alho em pó, podem pôr pimenta de caiena se vocês gostarem. Eu prefiro pôr a malagueta em grão, podem pôr outras ervas de Provença, por exemplo, fica muito bem também. Pronto, vai ficar assim, vou tapar e vou deixar no frigorífico até amanhã. Isto depois dá para fazer no churrasco, na air fryer, dá para fritar, dá para fazer no forno, enfim, dá para fazer muita coisa. Tapar e guardar. Então, olhem, já fiz a mistura dos temperos. Eu tenho sempre estas especiarias todas em casa, então é muito fácil de fazer. Eu tinha pensado em fazer mesmo de kebabs, mas depois decidi fazer a de tacos. Agora perdi aqui as quantidades. Eu apontei para vos dizer todos os ingredientes e acabei por perder. Deixem-me ver aqui. Um momentinho, por favor. Cá está. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho sal, pronto, logo para começar. Depois eu tenho cebola desidratada, alho desidratado, que é aquele em pó que eu compro no Lidl, porque é mesmo em pó e eu prefiro. Tenho páprica fumada, tenho pimentão doce, cominhos, malagueta, eu apontei aqui malagueta, mas eu usei pimenta de caiena, porque é malagueta triturada já em pó, então achei mais prático. O sal já vos disse, e depois de ervas eu tenho salsa e orégãos, mas normalmente usa-se coentros, só que nós cá em casa não somos muito fãs, mesmo dos desidratados não somos muito fãs, então eu uso sempre salsa, que é sempre aquilo que eu tenho em casa. Coloquei basicamente medidas iguais disto tudo, colheres de chá, então eu fiz a triplicar, coloca-se no pote, mexe-se muito bem para isto ficar tudo bem misturadinho. E está pronto a usar. Depois é só acrescentar. Notem que isto é picante, porque isto tem pimenta de caiena. Pode-se diminuir um bocadinho, pode-se colocar pimenta preta em vez dessa, que pica menos um bocadinho. Enfim, mas eu gosto de fazer assim, eu acho que os tacos precisam. Então é isso. Agora é só guardar e ir usando. Faço isto muitas vezes e faço sempre assim uma quantidade generosa, que é para ter, e gosto de colocar isto em frango, que eu acho que fica super delicioso. O que é que também dá para fazer? Colocar tudo no processador e processar para ficar mesmo num pozinho. Eu gosto de deixar assim com as ervas, mas há quem prefira processar. Entretanto, já tirei os ossos e a pele às coxas de frango. Coloquei uma colher de sopa daquela mistura, um fio de azeite, misturei bem. O azeite aqui é só para que a misturinha de especiarias agarre bem na carne. E depois fiz este espeto assim. E como é que eu fiz isto? E no fundo eu tenho uma meia batata grande. Pode ser, e normalmente eu faço com meia cebola grande, só que as minhas cebolas
hoje são todas petititinhas, não iam aguentar o espeto. Então eu coloco meia batata ou meia cebola, com a parte lisa para baixo, não é? Ponho o espeto de madeira, destas despetadas, e vou colocando os pedacinhos da carne, que no caso são pernas de frango, coxas de frango, não é? Vou colocando, isto depois vai ao forno a 180 graus, com a ventilação ligada, e deixamos lá até a carne estar bem cozinhada e douradinha. E é isto, é super simples. Depois é tortilhas, folhas de alface, tomate em cubinhos, cenoura ralada, enfim, aquilo que as pessoas gostarem mais, um molho, há molhos para kebabs, há molhos já prontos que vocês podem comprar, maionese, ketchup, enfim, aquilo que quiserem, e o jantar fica pronto. Eu vou fazer esta quantidade assim grande, o que sobrar congelo. Pronto, basicamente é isto, é muito simples. Porquê que eu não mostrei a fazer estas duas coisas? Porque eu estou a gravar vídeos curtinhos para as redes sociais, mas depois eu, se me lembrar, eu também coloco aqui nos shorts para vocês poderem ver como é que eu faço então a mistura de especiarias, que é super fácil, e o kebab em si, ou no caso, isto não vai ser bem um kebab, porque... isto tem cominhos também, eu acho que não disse, nem sei se apontei, deixem ver. Apontei. Tem cominhos, não me lembro se disse. Isto não é bem um kebab, porque é um tempero mais de tacos, o dos kebabs é ligeiramente diferente, mas eu vou depois cozinhar a carne como se fosse um kebab, na realidade. Então, é isso. Então, já tenho um bolinho no forno, estive a gravar para vocês o último vídeo do especial receitas de bolos para acompanhar o café. Esqueci-me que vos tinha dito que fui à Mó, acho eu, não tenho a certeza. Eu preciso, e é uma coisa que eu já abordei aqui em vários vlogs, eu preciso de renovar o meu guarda-roupa. Aos poucos e poucos eu estou a fazê-lo, porque a minha roupa ficou-me toda muito larga, então não faz muito sentido eu continuar a usar as calças 42 e 44, principalmente 44, porque elas realmente estavam muito grandes. Então, durante o desafio de limpeza e organização e de estralha de fevereiro, eu já retirei muita coisa do meu guarda-vestidos. Ainda ficaram ali algumas peças que eu não tenho a certeza, mas que um dia destes num vlog eu vou vestir todas elas, vou mostrar e vocês vão me dizer o que é que acham, se aquilo me fica bem ou se me fica mal. Então, coisas que eu precisava urgentemente. Calças. Eu fiquei com 3 pares de calças, e hoje elas resumiram-se a 2. Porquê? Porque as calças que eu tenho neste momento vestidas e que logo à noite vou deitar fora, elas rasgaram. Elas são umas calças da Salsa que já têm muitos anos, eu agora não vos vou conseguir mostrar. Elas já têm muitos anos, tinham-me deixado de servir e eu guardei-as na esperança de um dia ainda as poder vestir novamente. E a verdade é que lhes dei muito uso nestes últimos meses, elas serviram-me, então eu usei até não poder mais. Mas como eu as tinha usado numa altura que eu estava mais gorda, entre pernas elas romperam muito. Então eu já sabia que estas calças não iam durar muito tempo. E hoje elas entregaram a sua alma ao Criador, rasgaram, assim abriu um lenho aqui na coxa e eu ainda as tenho vestidas porque vou tirá-las logo e vou deitá-las fora. Lamento, mas é isso mesmo. Ninguém vê, no sítio onde ninguém consegue ver, só eu. Então vai ficar. Então, a minha ideia era ir à Mó procurar calças. E eles tinham lá 3 tipos de calças de ganga. Tinham umas 100% algodão, que podem ser muito lindas, mas que eu não aconselho a ninguém, nem a pessoas magras, porque, e eu já trabalhei com gangas e eu sei disso, porque o 100% algodão é muito pouco confortável. Não tem elasticidade nenhuma, então a gente come mais um bocadinho ou está mais tempo sentadas e elas, na minha opinião, são super desconfortáveis. Eu nunca percebi como é que as marcas continuam a fazer calça de ganga 100% algodão, mas ok. Não é para mim, sinceramente não aconselho. E depois tinham lá 2 modelos que era 98,2, ou seja, 98 algodão, 2% de elastano. E dentro desses modelos, dentro desses 2 modelos, eu peguei numa calça de cada deste tipo assim, com pouca lavagem, e fui experimentar. O primeiro modelo não tinha bainha em baixo, era daquelas meias desfeitas, e eu experimentei o 38 e ele era-me grande. Mas o que é que acontece? Ele era-me grande assim por todo, mas na cinta ele era-me grande também, mas eu achei que não era grande o suficiente para vestir um 36, sabem? Claro, isto de calças com elastano a gente acaba sempre por usar um tamanho mais abaixo.
Só que eu achei que o 36 se calhar ia ficar demasiado apertado e também não me apaixonei por elas, achei assim um corte um bocado esquisito. E tinha lá estas, que é um 38, eu fui buscá-las para experimentar, na cinta estão super bem, no retraseiro estão um bocadinho largas, mas não muito, e eu acho que já é do próprio corte delas, porque agora usa-se assim a calça um bocadinho mais larguinha e pronto, e há pessoas com menos rabo, outras com mais rabo e depois as calças assentam de uma forma diferente. Mas eu gostei, achei que vestiram bem estas, as outras custavam 19,99 e estas custaram 14,99, ainda por cima foram mais baratas. Pronto, é assim. Como é que isto se chama? Não sei. São estas. Eu acho que as outras não tinham este nome, Slim Fit, e este então é o tamanho 38 e eu achei que realmente ficaram bem. Pronto, eu acho que é este o modelo, não tenho a certeza, mas eu acho que sim, até porque não tem aqui mais nada. Pronto, e depois eu tinha um cupom de 5 euros em 20 de compras, vi lá esta camisolinha, que achei uma malha super confortável, mesmo fresquinha e confortável. Está demasiado frio para vestir isto, mas eu achei que ela era bastante confortável. Sim, é de riscas, as pessoas têm tendência a dizer que as riscas engordam. Olhem, paciência, está bem? Eu gosto de riscas, então acabo por comprar. Não estou preocupada com essa história das riscas engordam ou deixam de engordar. Então pronto, trouxe e ela custou 9,99 e é o tamanho M. Pronto, e foi isso. Se eu ficava contente por vestir as outras tamanho 36, claro que sim, não é? Apesar de hoje ter, se fosse um 100% algodão, nunca na vida eu conseguia vestir um tamanho 36, se calhar nem o 38, ia precisar do 40. Mas claro, com a elastana a gente acaba ali por sair beneficiada. Mas eu gostei mais destas, achei que ficavam melhor. Não preciso de fazer bainha, não preciso cortar, estão ótimas ao comprimento. E aí, fiquei mesmo muito feliz. E pronto, agora tenho outro cupom até ao final do mês. Em princípio, depois vou lá buscar umas do mesmo modelo, mas em ganga preta, que é outra coisa que eu gosto bastante. Ganga preta, gosto muito mesmo. Para desta forma, assim, aos pouquinhos, ir renovando o meu guarda-roupa que realmente está a precisar muito. E depois vamos fazer então esse vlog em que eu vou vestir as peças que eu tenho dúvidas e vocês vão me dar a vossa opinião. Vou ver o meu bolinho que está no forno. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden